dia. Ontem, no carro, eu escutei uma história muito linda de um rabino chamado Israel Brog. Tem um canal no Spotify que chama Jewish Stories to Inspire. São maravilhosas, histórias muito lindas. Então eles pegam pequenos cortes de os palestrantes famosos que tem, rabinos por aí, e contam as melhores partes. Muito bom. No Spotify? Spotify. Jewish Stories to Inspire. E aí ele contou a seguinte história. É um rabino, um senhor. Ele fala que alguns anos atrás, infelizmente, ele descobriu aquela doença. E ele comentou que ele estava numa véspera, faltava acho que uma semana para o Pessach, e um dos alunos dele chega e fala: Rabino, você tem que ir para o médico urgente. Eu estou vendo na tua aparência, ele não entrou em detalhes, mas não está boa. E eu já marquei para você uma consulta com um especialista. Ele falou: tá bom, então vai até o especialista examina ele e fala: olha, me parece uma coisa muito mais complicada do que o meu conhecimento, você vai ter que ir para o professor, doutor, fulano de tal. Aí o aluno dele já imediatamente já ligou, que era médico também, ligou, marcou, e no mesmo dia foi direto. Ele falou: isso é muito raro você conseguir uma consulta tão imediata, mas ele vai até esse médico, faz todos os exames, e o médico fala para ele: olha, você está com aquela doença, e falou para ele diretamente, você está com aquela doença. A gente evita falar o nome, mas o Goi não evita falar o nome. E ele falou: me estranha que você não está falando o nome. Ele falou: olha, pelo que eu estou vendo aqui, normalmente eu falo o nome diretamente, porque hoje tem tantos tratamentos, Baruch Hashem, tem muitas coisas, ele não falou Baruch Hashem, mas tem muitas formas de curar. A tua situação, eu fui obrigado a falar exatamente com todas as palavras. Ele falou: quando que você pode vir aqui para fazer a cirurgia? Ele falou: olha, tá chegando o Pessach. Ele falou: é urgente. Ele falou: tudo bem, então rola moed. Era já quase véspera de Pessach. Então rola moed. Apesar que de maneira geral a gente não marca nada para esses dias, mas tá bom, se é urgente, é urgente. Ele volta, ele fala: eu quero que você volte aqui com a tua esposa, eu quero conversar com vocês. E aí o rabino contando, ele chega lá e o cara começa a descrever. Ele fala: olha, a situação, pelo que eu estou vendo, é muito grave. Eu vou tentar fazer a cirurgia, provável que a gente não vai conseguir tirar tudo, e se não vai ter um tratamento bastante complexo. Ele falou: tá bom, não tem problema. Ele vai até lá, faz a cirurgia, e termina a cirurgia, o homem fala: olha, a gente realmente não conseguiu extrair tudo, e eu vou te falar como vai ser o tratamento. Ele fala: você vai vir aqui na primeira sessão, e lá além, ele fala: desde a primeira sessão, você vai perder a sua fala. Não temporariamente. Você só vai conseguir falar através de uma máquina. Obviamente, todos os teus pelos do corpo vão cair logo pouco tempo depois. E começa a descrever tudo o que vai acontecer com ele. Ele falou: eu estava lá com minha esposa começou a chorar. E eu estava meio que ignorando ele. Fiquei olhando para a parede. Aí o médico, ele vira para mim: você conseguiu prestar atenção no que eu falei? Você ouviu? Ele falou: sim. Eu estou olhando aqui na parede, mas eu estou vendo vários quadros, só que eu não estou encontrando o quadro que eu estou procurando. Ele falou: como assim? Eu estou vendo que você tem quadro aqui, pós-graduação, de Harvard, disso, daquilo, médico, professor, doutor. O que eu estou procurando eu não estou achando. Ele falou: como assim? Eu estou procurando o teu diploma de profeta. Ele não entendeu. Ele falou: olha, eu entendo com todo respeito o teu conhecimento, respeito, etc. Mas cabe a você dar o tratamento para o paciente. Não cabe a você dizer o que vai acontecer. Para dizer o que vai acontecer, sendo honesto, eu como rabino estou mais perto de profeta do que o senhor. Assim ele fala para o médico. O médico começa a estranhar, fala: que mexigna que eu estou aqui na minha frente. E aí o médico fala: olha, a ciência diz isso, eu tenho experiência 40, 50 anos nessa área, e quem está com essa situação, assim que é o... Falou: lamento te dizer, mas aqui a gente funciona de forma diferente. Eu sou do povo judeu, e nós temos algo que chama Ashgaha Pratit. Deus, ele toma conta de cada um de forma diferente,
E eu quero que você saiba que cada fio de cabelo, ele depende de um anjo. Está escrito, nossos sábios trazem para a gente, que o anjo vai lá e fala para cada fio de cabelo, gadel, cresça, cresça. Hã? Cadê o mel? Você precisa conversar com os anjos. Tá fraca, porque tá caindo. Depende dos anjos. E o momento que ele vai parar de crescer ou vai cair, não depende do tratamento que você vai me dar ou do efeito colateral. Isso depende do anjo parar de falar cresça. E começou a explicar para ele como que as coisas funcionam. E o cara ficou até um pouco ofendido com a maneira ousada desse rabino. E o rabino ele conta. Eu fui para a primeira sessão e, aliás, minha esposa estava chorando. Depois, no caminho de volta, eu acalmei ela e falei, olha, a minha vida inteira eu estou trabalhando o meu bitachon. A minha emuná em Hashem, a gente saber que o médico, ele simplesmente nós temos a obrigação da Torá de ir até o médico e seguir o que ele fala. Ponto final. Não foi dada permissão para o médico dar prognósticos. Foi dada permissão para o médico curar, cuidar da cura. E o nosso médico é Hashem. A gente precisa ir no enviado dele. Ele não pode extrapolar a área de exerção dele. E aí ele conta. O médico perguntou para ele, ele falou, olha, quantas aulas o senhor dá por semana? Ele falou, por semana? Ele falou, 4. 4 aulas por semana. Acho que um Rosh Yeshiva, ele dava. Falou, olha, então já se programa, porque a partir de agora a coisa, já da primeira sessão você não vai conseguir. Ele falou, fui para a primeira sessão, eu fiz lá, não foi fácil, mas depois da sessão eu voltei para casa, e aí eu estava pronto para ir dar o shiur. Minha esposa falou, você vai dar o shiur? Eu falei, vou. Com a voz. Shiur sem a voz não dá. E fui, dei o shiur. E aí eu fui para a segunda sessão. Continuei dando meu shiur. E continuei fazendo tudo que eu fazia. Passou um mês, precisava agora reavaliar no médico. Eu chego lá, e ele escuta a minha voz. Ele falou, você está falando? Eu falei, eu estou. Deixa eu ligar lá, eu acho que fizeram um tratamento, não foi na dose correta, alguma coisa fizeram errado. Ele liga lá falando, não, uma coisa está estranha. Ele falou, mas doutor, eu já te disse que a coisa não funciona com o teu prognóstico, com todo o respeito. O cara ficou mexido. Falou, tudo bem, então alguma coisa ainda está demorando, mas fica pronto. Ele volta um mês depois, e o médico olha para a barba dele, puxa a barba dele. Ele fala, olha, eu sinto muito desconfortável com o senhor, com o doutor puxando minha barba, porque quem fazia isso eram os nazistas. A gente não puxa a barba de uma outra pessoa. Ele queria ver se era postiça ou se realmente era barba. Ele falou, olha, eu olho todo dia de manhã no travesseiro e só cai o que já caía normalmente, não está caindo nada a mais. Ele continua o tratamento dele e ele chega numa parte, que essa parte aqui, eu acho que não é uma receita para todos, tem que estar no nível de emuná. Acho não, tenho certeza que não é uma receita para a maioria das pessoas, mas eu vou contar a história como ele contou. Ele, depois de um tempo, seguindo com o tratamento, ele vira para os médicos e para os enfermeiros e fala, olha, agradeço muito, agradeço toda a atenção, agora eu já vou voltar para os meus afazeres, meu dia a dia. Fala, mas como assim? Você está no meio do tratamento? Você tem o protocolo? Fala, não, já estou me sentindo melhor, eu já sinto que eu estou bem, não precisa mais. Você está louco? E aí eles ligaram para o médico. E o médico, inteligente, ligou para um outro médico judeu ortodoxo. Deixa um médico ortodoxo conversar com esse rabino, que acho que ele está exagerando. E vem lá o médico ortodoxo e fala para ele, olha, a Torá fala, você tem que escutar o médico. Ele falou, como que eu vou escutar esse médico? Tudo que ele me falou que ia acontecer, não aconteceu. Por que eu preciso continuar escutando ele? Ele falou para eu fazer o tratamento, eu fiz o tratamento, já estou bem, eu vou voltar para casa. De novo, isso não é para qualquer um. A gente tem que escutar o médico, temos que seguir, que ninguém precise, mas com o tratamento até o final. Ele continua a história dizendo, bom, estou aqui, Baruch Hashem, passaram-se vários anos e está tudo ótimo, Baruch Hashem. E o que mais me impressionou na história, além do fato da pessoa, ele mesmo está contando, e dele conseguir ter a coragem de falar com tanta tranquilidade, o médico achar que ele está louco, mas o livro, o livro, Chovat Levavot, na seção do Shara Bitachon, ele faz lá um paralelo, que é isso que eu queria aproveitar e trazer no dia de hoje, ele faz um paralelo entre um alquimista
e uma pessoa que confia em Hashem. O que é o alquimista? Então, se tinha tal do conhecimento, meio que um conhecimento de manipulação das leis da natureza, onde uma pessoa ele era eventualmente capaz de transformar qualquer metal em ouro. Seria hoje paralelo uma pessoa ter em casa uma impressora de notas de dinheiro. E a pessoa, teoricamente, poderia estar a vida inteira tranquilo, porque não importa o quanto eu gastar, eu sempre vou ter mais. Então, teoricamente, esse é a melhor, a pessoa mais rica do mundo. E aí ele começa a fazer um paralelo de quantas falhas, apesar, não sei se isso era uma utopia, se isso de fato acontecia, mas vamos até supor que o cara tinha essa capacidade. A pessoa que vivia com isso versus uma pessoa que vive com fé. Então, a princípio, você vai dizer, bom, eu vivo com fé, mas o cara vive com grana no bolso. Quem que você prefere? Você prefere viver da fé ou da grana no bolso? E ele começa a enumerar tantas coisas que acontece que esse alquimista, ele não tem tranquilidade. Por mais que ele tenha uma máquina de dinheiro. Uma das coisas, ele vive com medo, porque isso é uma atividade ilegal, ele transformar qualquer metal em ouro. E o tempo todo ele estava com medo que alguém poderia descobrir o segredo dele. Se alguém descobrisse, ele poderia ter as consequências, ou ele poderia ter um novo concorrente. E ele fica o tempo todo com medo. E ele, no conto, ele vive uma vida de angústia, de medo, de pavor. Talvez vão descobrir. Já a pessoa que acredita em Hashem, ele não tem segredo. Ele vira e fala para todo mundo, eu vou contar para vocês qual é a receita da Coca-Cola que eu faço. Eu conto, não tenho medo. A receita é Emuná e Bitachon e Hashem. Se você tiver, e você tiver, e você tiver, quanto mais gente tiver, não vai extrair de mim absolutamente nada. Porque o meu bitachon é o que me garante. Eu achei tão linda a história. E realmente ele falou, eu conto essa história e faço questão para contar, para dar rizuk, para dar fortalecimento, para ajudar as pessoas. Porque, fala, eu tenho amigos que passaram por situações parecidas e, infelizmente, o resultado não foi a mesma coisa. E eles vão de médico em médico e começam a entrar em pânico e começam a chorar. Fala, quantas lágrimas a gente gasta à toa, sabendo que se você tem em casa o melhor médico do mundo. Ele conta que ele foi com o médico, com o filho dele, uma outra situação, e aí o médico começou a dar um prognóstico, falou, a situação é ruim, é irreversível. Aí ele vira e fala, e se eu te disser que eu conheço o médico que inventou essa doença? O médico que inventou essa doença? Qual é o nome dele? Ele falou Hashem. Dr. Hashem. Começou a olhar lá no Google dele, ver se... Mas ele fez pós-graduação aonde? Em quais hospitais? Ele falou, está em todos os hospitais do mundo. Falou, como assim? Hashem em hebraico é God. Foi ele que inventou. Ele continua, e a mesma coisa, o filho dele se curou também. E o filho dele perguntou, mas espera aí, o médico não acabou de dar uma sentença de morte para mim? Ele falou, não. Ele não acabou de, talvez, adiantar o expediente, dar uma sentença? Não, mas que talvez em vez de eu viver até X, eu vou viver um pouco menos? Ele falou, não. Quem dá a sentença é só Hashem. Ah, mas teu amigo acabou? Ele falou, sim, o meu amigo não me escutou. Ele começou a procurar tudo que é cura, e a cura número 1 que ele precisava ter procurado, que era Kadosh Baruch Hu, isso ele estava com um pouco de medo. Essa é a nossa cura. E a gente não pode acreditar em médico nenhum, em advogado, em doutor, em qualquer meio, porque eles são apenas meios. Nós temos a obrigação da Torá de buscá-los. Por quê? Coitado, o médico precisa de Parnassá, né? Senão como vai ser? O advogado também precisa de Parnassá. Então a Hashem fez um esquema, um sistema que você vai precisar recorrer a eles. Só isso. Você vai lá, recorre a eles, faz o que precisa fazer e pronto. Esfria a tua cabeça e deposita a tua confiança unicamente em Akadosh Baruch Hu. Hashlech al Hashem yovecha. Jogue para Hashem o teu fardo e Hashem behu yechalkelecha e ele vai te sustentar. Inclusive esse pasuk, que está no capítulo 55 do Teilim, tem uma explicação muito linda que fala o seguinte. Mechalkel, em hebraico a gente fala Mechalkel chaim bechesed. Quer dizer Mechalkel? Sustenta. Então a gente fala Mechalkel, então Hashlech al Hashem yovecha. Jogue para Hashem o seu fardo e ele vai te sustentar. Bom, eu não vou ficar parado em casa. Maná caía só no deserto. Eu sou obrigado a fazer os caminhos. Ok. Às vezes, eu estou tentando fazer algum caminho e não consigo nem achar o caminho. Eu não consigo nem encontrar o médico. Vamos supor, na cidade que eu moro, nem tem aquele médico.
No país onde eu moro, não consigo achar um emprego na área que eu sei fazer. O que eu faço? Então diz o Pasuk, Veu Yichalkelecha. O que quer dizer Yichalkelecha? A palavra Mechalkel significa sustentar. Dentro dela você tem 3 letras. Chaf, Lamed e Yud. Kli. O que quer dizer Kli? Objeto, recipiente. O que significa isso? Que você pede para Hashem, sabe o que, Hashem? Nem um médico eu estou encontrando. Nem o trabalho para eu poder fazer um canal eu estou encontrando. Hashem fala, sabe o que? Até isso eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar até o Kli, que seria a sua parte, que é o que você tem que fazer, até isso, conta comigo. O que significa, se você tiver um nível mais alto de emuná, de bitachon, melhor falando, de confiança em Hashem, você vai fazer menos. O que acontece? Aqui tem a estrutura, isso está nesse livro do Shara Bitachon. Nós, para a gente conseguir um resultado, a gente precisa fazer um Kli. A gente precisa fazer um canal. Só que esse canal, às vezes, os canos, para chegar em casa, a água, por exemplo, eles são complexos. Tem várias saídas, entradas. Então, às vezes, para você conseguir chegar no final do mês, você precisa falar com 300 pessoas, deu um monte de problema, de pepino no meio do caminho que você precisava resolver, e você precisa estar o tempo todo lá, tentar desobstruir os canais. Quanto maior o teu bitachon, menos canais você vai precisar. Então, vamos para o extremo. Esse rabino aqui falou, não preciso mais dos tratamentos. Como eu falei, precisa estar num nível de emuná que não é receita para nós. O Baal Shem Tov, quando precisava de uma doação para salvar alguém, ele bate na porta do milionário e vai embora. Mas como assim você foi embora? Falou, eu já fiz minha parte. Agora, Deus tem que fazer o resto. Para nós, acho que precisa um pouco mais do que isso. Precisa bater mais na porta, esperar ele atender, mostrar o que você precisa, deixar a conta do banco, senão fica complicado. Mas para a pessoa que está no nível alto de emuná, ele precisa de menos. E o que acontece? Logo no início ele fala o seguinte, se você deposita a sua confiança nas mãos de pessoas, que é uma frase difícil de entender, você vai ficar nas mãos dela. E como Hassidut explica essa frase, que não é literalmente Hashem não vai te largar, mas a sua sensação e as consequências vai te dar aquela sensação que você depende da pessoa. Então, se você deposita a tua confiança no médico, se o médico falou, não tá bom, aí você não dorme à noite. Tá um pouco melhor. Bom, aí agora você já tá um pouco mais tranquilo. Você vai viver nas mãos de um ser humano. Não é recomendável. Se você deposita a tua confiança em Hashem, os resultados vão ser diretamente de Hashem. Você pode dormir tranquilo. Então, o que acontece é que o bitachon não é só uma receita para você estar mais tranquilo, apesar das consequências. O bitachon é a receita para você ter a melhor consequência. Ele falou isso, ele falou, eu sei que o que está no livro de medicina, o que acontece é ABC. O homem não estava inventando a cabeça dele. Eu sei que ele estava falando baseado naquilo que ele estudou. Só que os nossos números e índices não estão dentro do livro. Os nossos números estão fora do livro. A gente tem outro médico, a gente tem outra forma. E isso a gente está sendo julgado cada dia. Então não existe um prognóstico. Isso é importante a gente lembrar. Não tem Hashem já selou o meu destino. Olha o que vai acontecer, eu já estou enxergando. Hashem não selou nada. Todo dia você reza e você vai mudar aquele prognóstico. Todo dia com teu uná, com tua bitachon, você vai mudar aquele resultado. Então é dia a dia. O resultado é todos os dias. Quando você coloca teu bitachon, tua força, tua confiança em Hashem, e você consegue realmente chegar no ponto de estar tranquilo, porque você realmente abre as mãos, levanta as mãos, fala, Hashem é com você, isso vai trazer o melhor resultado. Esse é um assunto que a gente já falou várias vezes aqui em Shurim, mas toda vez que eu dou Shur a respeito, as pessoas, Rabino, obrigado, eu estava precisando, porque realmente é uma coisa que todo dia a gente precisa escutar de novo. Comentários? ¿Para qué operó él? ¿Ah? Ele operou. Ele operou. ¿Pero para qué? Porque aí não precisava nem operar. Talvez em um nível mais elevado de fé. Boa pergunta. Não tenho como perguntar para ele, mas a pergunta é boa. A gente tem que fazer. Nós temos que fazer. Se o médico falou, você tem que fazer. Tudo bem, você pode consultar uma segunda opinião, etc. Mas se é isso que tem que fazer, você faz. Mas ele fez isso com tranquilidade. Ele não fez isso com aquele peso. Ele fez sem estresse. Difícil. É porque dizem que quando opera e abre, essa malignidade se potencializa. Por isso a gente vai até os médicos e eles vão decidir.
Você ficar procurando no Google, não, mas se eu fizer, não, mas dizem... No, eu falei quando estudava medicina, me falavam isso. Sim, No, tudo bem. no por el Google não sabe nada. El Google Alguma coisa sabe. é um pouco ignorante. Os médicos me davam aula. Mas a gente tem que... eu digo isso que hoje é uma coisa muito comum. A gente tem hoje inteligência artificial e eu presenciei isso recentemente. E as pessoas querem já ter o resultado e já perguntam lá e já querem saber. E eu não estou dizendo que o índice que ele vai falar não é correto. A inteligência artificial viu 500 mil resultados de exame, mais talvez que qualquer médico. E talvez o que ele está dizendo é o que a medicina diz. Mas, isso está claro nos nossos livros, que você, uma vez que você tem esse kli, você está fazendo a parte de você já dedicar isso e falar, dar nas mãos do médico. Então, justamente, é o ponto de você não querer ser o médico. Você não deve querer ser o seu próprio médico. Você fala, olha, eu estou com um especialista, ele estudou muitos anos para isso, e pronto, eu estou na mão de Hashem. Você querer ficar procurando outros caminhos e tentar, você está se estressando à toa. Isso vale para qualquer área. Qualquer área. Saúde, parnassá, Tudo. shalom bait, seja o que for. Tudo. Hoje tem uma preocupação muito grande que a IA vai tomar o emprego de muita gente. Assim como quando veio a Revolução Industrial, assim como veio quando apareceu o computador, assim como apareceu a internet. E Baruch Hashem, aqueles que confiam em Hashem, não mudou absolutamente nada. Talvez você vai precisar mudar de área, mas Hashem vai continuar te sustentando. Fala. Tem aquela teoria da profecia autorrealizada. A pessoa ouve e realmente Acredita e acaba acontecendo. Tem relatos do cara que foi no médico, o médico falou para ele, ou não, ele foi num astrólogo. O astrólogo falou, dia tal, você vai morrer do coração. Pô, o cara começou a fazer o inventário, começou a deixar o testamento, parará. O que você acha que aconteceu naquele dia? Se você acredita que você pode, ou você acredita que você não pode, você vai ter razão. O que mais? Zé? O famoso efeito placebo. Você finge que está dando remédio para uma pessoa, ela se cura e... Sein gut, rei gut, né? Então, trach gut wird sein gut. Trach gut wird sein gut. Trach gut wird sein gut. Esse é um dos maiores desafios que a gente tem e a gente tem que exercitar isso todos os dias, o bitachon. Se alguém não leu ainda o Shara Bitachon, tem em português, é uma das coisas mais importantes. Porque hoje a gente vive na geração da ansiedade, da depressão, a gente está sempre já querendo predizer o que vai acontecer, porque a gente tem... Eu fiquei pensando esses dias, que eu sempre falo, não confia no médico, não confia nisso, não confia naquilo. Tá. Eu percebi que eu, pessoalmente, me sinto sempre mais seguro com o celular na mão. O celular hoje, para mim, é a ferramenta que, não, com o celular na mão, eu vou conseguir resolver. Você sente, eu tenho uma sensação de controle sobre qualquer coisa, porque eu posso perguntar para a internet, eu posso ligar para quem for, posso mandar uma mensagem, posso chamar o táxi, meu banco está aqui, os contatos está tudo aqui, eu me sinto poderoso com o celular. Se eu estou sem o celular, como você se sente? Sem pés e braços. Você sente completamente despido. Então vamos fazer um treino, vamos deixar um dia o celular em casa. Deixa um telefone de emergência, se alguém precisar te contatar. Mas é isso, a gente não consegue. Cadê o celular? Como você fica? Deixa no mesmo dia. Desliga Se não tem sinal, né? Só liga no dia. Liga no. Se tem celular e não tem sinal. Não tem sinal, você entra em pânico, desespero. Você entra na casa de alguém, antigamente você perguntava um cafezinho, um copo de água. Hoje você pergunta qual é a senha do Wi-Fi. Você não consegue. Só você ver um filme dos anos 70, dos anos 80, que você vai ver, ninguém tinha celular, ninguém tinha nada. E a vida era menos preocupada. De boa. A vida era a vida. Mas, então, o que é importante a gente lembrar nesse shiurim é não confie no seu celular. Não confie no seu celular. Ou seja, prenda do Flávio, deixa ele desligado algumas horas por dia e você vai conseguir ter uma vida melhor. Não consigo chegar nisso ainda, estou longe disso. Mas pelo menos eu percebi o quanto eu confio no celular. E eu fico, às vezes, eu abro de manhã, será que já resolveu aquele problema? Será que já... Não, eu vou abrir, é importante, vai me trazer tranquilidade. Em quem que eu estou confiando? Em quem que eu estou confiando? Não, mas o celular é importante, e é importante, eu preciso dele para trabalhar, eu preciso dele para mandar shiurim sequer. Para de confiar no celular. E a gente acaba depositando toda a nossa confiança num celular. Sabe o que acontece quando você é assaltado, Deus nos livre? E levam o teu celular, você sente... Já aconteceu comigo.
e parece que tudo vai cair. Significa, se na ausência dele parece que tudo vai cair, significa que você depositou todas as tuas fichas naquele aparelho. Então está na hora da gente começar a depositar as nossas fichas todas em Akadosh Baruch Hu. Mais algum comentário? Quer comentar do Shabeaf? É. Comigo aconteceu. O Shabeaf tinha me proposto não trabalhar. Falei, com a Vina falou que não se trabalha. O Shabeaf eu não ia trabalhar. Mas não deixou o celular.